Fez esta semana um ano desde a alegada tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro na Guiné-Bissau, mas ainda não são conhecidos os resultados do inquérito instaurado pelo governo guineense para apurar o sucedido. No encontro de final de ano com os jornalistas, realizado no último mês de dezembro, o chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló, defendeu que um inquérito requer à Justiça para fazer o seu trabalho. Relembro que, na sequência deste ataque ao Palácio do Governo, onde decorria uma reunião de Conselho de Ministros, presidida pelo Presidente da República, 11 pessoas morreram e depois cerca de 50 pessoas foram detidas, 25 das quais aguardam agora julgamento. O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia participa neste Causa e Efeito para comentar este tema. Seja muito bem-vindo. Antes de mais, deixe-me perguntar-lhe se é aceitável que uma investigação deste género, uma alegada tentativa de golpe de Estado, ainda não tenha qualquer resultado conhecido, nem muitas informações sobre a investigação. É um assunto grave, realmente não é todos os dias que verificamos estes crimes. Um golpe de Estado é um crime muito grave contra a segurança do Estado e eu acho que é preciso todo o cuidado em fazer uma investigação bem de todas as partes, da segurança do Estado e também da honra e da liberdade das pessoas que são suspeitas. Agora, eu admito que a questão seja complexa e, portanto, nesse aspecto o Presidente da República da Guiné-Bissau terá razão no sentido de pedir alguma paciência para que a investigação seja bem feita, mas também é preciso saber, esse aspecto eu não sei em pormenor, quais são as condições em que estão as pessoas, porque julgo que há arguidos que estão em prisão preventiva. Ora, a prisão preventiva é uma medida a mais drástica de todas as medidas de coação e ela tem que ser validada periodicamente por um juiz independente quer do Ministério Público, quer independente do próprio Presidente da República e daqueles que foram vítimas dessa tentativa de golpe de Estado. E, portanto, é preciso que os direitos dos arguidos sejam devidamente protegidos, aliás, de acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, que é, nesse aspecto, muitíssimo boa, como outras, embora careça realmente de alguma profunda revisão, mas nesse aspecto tem os direitos elementares de proteção dos próprios arguidos. Portanto, é preciso saber em que condições é que isso está a ser feito. O julgamento tem sido adiado. Penso que os advogados têm referido preocupação em relação aos direitos de defesa dos seus arguidos e dos implicados, mas tendo passado um ano não me parece que seja um tempo assim, digamos, exagerado, porque realmente é uma matéria complexa, mas só quem está por dentro da investigação é que pode dar mais informações precisas sobre o assunto. À luz do direito, faz-lhe sentir que estas pessoas, 25 pessoas, vão ser julgadas? O julgamento estava marcado para 6 de dezembro, foi adiado por questões logísticas relacionadas com obras a serem realizadas junto do Tribunal. O que eu lhe quero perguntar é se faz sentido que estas pessoas sejam julgadas por tentativa de golpe de Estado sem ainda se conhecerem os resultados desta investigação, ou se são processos completamente distintos? Pode haver aqui várias coisas. Claro que a investigação criminal é sempre da competência do Ministério Público, que é uma instituição que pertence ao mundo da justiça, mas não está, obviamente, em obediência ao Presidente da República nem ao Governo, porque o Ministério Público é autónomo em relação ao Governo. E, portanto, é o Ministério Público que dirige a fase do inquérito, é uma fase inicial em que se faz a averiguação dos factos que foram praticados ou dos que não foram praticados, com a ajuda da Polícia Judiciária, e depois o Ministério Público tem que chegar a uma conclusão se acusa alguém porque entende que cometeu crimes ou se arquiva esse processo de inquérito. Portanto, neste momento eu não sei em pormenor se já houve propriamente uma acusação. É provável, nos casos sim, que noutros casos não tenha havido acusação. Mas se há um julgamento que está marcado é porque o Ministério Público já chegou, pelo menos em relação a alguns dos implicados, já chegou a uma conclusão de que de facto houve um crime na forma tentada, o golpe de Estado neste caso tentado, não consumado, e é um crime realmente grave e não é um crime que apareça todos os dias e que exige, com certeza, todo o cuidado na sua investigação, pelas razões que referi. Mas há prazos também de prisão preventiva. A prisão preventiva não pode eternizar-se. Há prazos máximos de prisão preventiva. No caso ainda não foram esgotados, naqueles em que estão em prisão preventiva. Mas, portanto, chama a atenção para a necessidade de cumprir a legislação processual penal que existe também na Guiné-Bissau. O Dr. Jorge Bacelar Gouveia foi um dos juristas que ajudou na elaboração da Constituição da Guiné-Bissau de 1984 e que está ainda em vigor. Gostaria de perguntar como é que olha para o estado atual do país dos últimos anos. Tivemos esta tentativa de golpe de Estado a 1 de fevereiro, depois veio a destituição da Assembleia, eleições antecipadas marcadas apenas a destituição da Assembleia em maio do ano passado. Eleições antecipadas acontecerão apenas agora
em junho deste ano. Estavam marcadas para 18 de dezembro. Dezembro, exatamente. Como é que olha, foram adiadas, como é que olha para tudo isto? Vejo isto com alguma preocupação e como amigo da Guiné-Bissau e conhecedor da realidade constitucional e política da Guiné-Bissau. Porque, na verdade, penso que se cruzaram aqui dois processos que não deviam estar juntos e isso complica a situação e torna o país numa situação difícil de governar e difícil de estabilizar, porque não se põe em causa o poder presidencial de dissolver o Parlamento. O Presidente da República dissolveu o Parlamento em maio, dizendo que havia uma grave crise política. Aliás, a Constituição até guineense é a única das 5 africanas lusófonas que diz quais são os motivos que legitimam a dissolução do Parlamento. Diz que havia uma grave crise política porque o Parlamento não se deixava fiscalizar do ponto de vista das contas, e havia uma grande instabilidade, aliás, num Parlamento que é fragmentado e em que não há uma maioria absoluta. Mas é preciso também saber viver em democracias em que há parlamentos fragmentados e as democracias também existem com partidos que não têm maiorias absolutas. Aliás, o caso português, não agora, mas anteriormente, foi disso um vivo exemplo. Mas, portanto, foi feita essa alegação, mas a verdade é que foi marcadas as eleições, só que quando há uma decisão do Parlamento, em primeiro lugar, os deputados não perdem o mandato, ao contrário do que na altura se diz, eles continuam em funções, mas em funções mínimas, continuam a ser titulares de um cargo político que é um cargo de deputado, deve funcionar uma comissão permanente que deve continuar a sua atividade de fiscalização do próprio governo. Não faz leis, mas deve fiscalizar o próprio governo. E, portanto, esse assunto está-se a arrastar e, portanto, quando há uma dissolução, aliás, a Constituição Portuguesa é até nesse aspecto exemplar, diz que quando há uma dissolução é preciso fazer eleições no prazo máximo de 60 dias. Ora, nesta altura, em maio, foi marcado para dezembro, ou seja, 6 meses depois. Agora está a dizer-me que vai ser ainda para mais uns quantos meses daqui a... Mais de um ano depois. Ou seja, depois, do ponto de vista da saúde da democracia, não é aconselhável ter um Parlamento fechado durante um ano em que não se pode legislar e em que não pode haver uma fiscalização política do governo com todos os atributos próprios de um plenário parlamentar a funcionar como deve ser. Portanto, esse é um aspecto que eu acho que é realmente lamentável. Acho que devia ter havido aqui um esforço de fazer as eleições o mais depressa possível. É verdade que a Constituição guineense não estabelece um prazo máximo para celebrar as eleições, diz que tem que haver uma antecedência de 90 dias, mas de fazer eleições parlamentares ao fim de um ano, eu penso que isso é demais do ponto de vista da saúde da democracia. Em relação à revisão da Constituição, de facto, houve também outra coisa um pouco atípica, que foi, a certa altura, haver 2 processos de elaboração da Constituição paralelos. O Parlamento estava a fazer o seu projeto, através dos deputados, aliás, há uma competência exclusiva da Assembleia Nacional Popular, mas o Presidente da República também nomeou uma comissão técnica para fazer um projeto alternativo de Constituição em relação àquilo que estava a ser feito pelo próprio Parlamento. Ora, eu penso que é pena que isto esteja a acontecer, porque a Constituição guineense realmente é a única dos países ainda portugueses em África que não foi objeto de uma profunda remodelação, portanto ainda tem resquícios da Primeira República e precisa, portanto é uma manta de retalhos, infelizmente. Aliás, tem pouquíssimos artigos, tem metade dos artigos, tem as outras, apenas tem 128 artigos. Sim, e portanto é necessário realmente rapidamente também fazer um processo de revisão e de uma nova Constituição para a Guiné. Dr. Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigada pela participação neste Causa e Efeito.